Olá, boa tarde. Hoje vamos dar continuidade à unidade 2, classificação dos seres vivos, e com o tema o reino dos fungos. Vamos falar sobre a introdução, a alimentação dos fungos, a reprodução dos fungos, o modo de vida dos fungos, a classificação dos fungos e os fungos no ambiente e na saúde pública. Denomina-se micologia o estudo dos fungos. Durante muito tempo foram classificados como os vegetais aclorofilados. Posteriormente foram incluídos nos reino protista. Nos sistemas mais modernos de classificação, formam um reino só deles, o reino fungi. Os fungos são seres unicelulares ou pluricelulares e eucariontes e podem ser encontrados nos mais variados ambientes, preferencialmente os úmidos e ricos em matéria orgânica. De morfologia e tamanhos variados, esses seres apresentam desde espécies microscópicas, como as leveduras unicelulares, até espécies microscópicas, como os champignons, que são os cogumelos comestíveis. Os fungos pluricelulares, as células estão agrupadas em filamentos denominados hifas. O conjunto de hifas constitui o micélio. No micélio existem hifas vegetativas, que são encarregadas da nutrição, hifas reprodutoras, que são especializadas na reprodução. Em certos tipos de fungo, o micélio se organiza formando um talo ou corpo de frutificação de morfologia variada que cresce e aflora à superfície do solo ou de tronco podre. A alimentação dos fungos. Os fungos são heterotróficos e desempenham um papel importante na decomposição e na reciclagem de nutrientes no ambiente. O micélio envolve o alimento e libera substâncias para digeri-lo. Depois de digeri-lo, é absorvido pelas células do micélio. Nos fungos unicelulares, que não formam micélio, todo esse processo é realizado pela única célula do indivíduo. A reprodução dos fungos. No reino fungi, existem duas maneiras comuns de reprodução. Elas podem ser assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada acontece com os fungos unicelulares e pluricelulares. Já a reprodução sexuada apenas com os fungos pluricelulares. No reino fungi, o cogumelo é um importante tipo de fungo e mais conhecido, porque são temporários e se desidratam com o tempo. O modo de vida dos fungos. Os fungos são heterotróficos e, de acordo com a sua forma de alimentação, podem ser classificados como os predadores, parasitas, mutualísticos ou saprófagos. Os predadores capturam com suas hifas pequenos animais para sua alimentação. Os parasitas obtêm seu alimento de outros seres vivos, nos quais se instalam, prejudicando-os. O mutualismo interage com outros seres vivos, sendo ambos beneficiados. Entre eles, há fungos que se ligam às raízes de plantas, formando micorrizas, que são associações entre fungos e as raízes das plantas. Nesses casos, o fungo degrada algumas substâncias do solo, que são mais facilmente absorvidas pela raiz da planta. Mas também os fungos se beneficiam,
pois obtêm da planta açúcares e outras substâncias que necessitam. Os saprófagos alimentam-se decompondo organismos mortos ou restos de seres vivos, realizando o papel de decompositores nas cadeias alimentares. A classificação dos fungos. Já existe aproximadamente 100.000 espécies de fungos conhecidas. Um dos critérios mais utilizados para classificar os fungos estão nos grupos a seguir. É a forma do corpo. Os quitriodimicetos, a maioria desses grupos é de filamentosa, aquática e apresenta flagelos em algum estágio do ciclo da vida. Os zigomicetos, muitos se apresentam e são conhecidos como mofos. São responsáveis pelo apodrecimento de alguns alimentos. Outros podem causar doenças em plantas, animais e nos seres humanos. Os basiodiomicetos são fungos pluricelulares que formam corpos de frutificação em forma de chapéu, como os cogumelos. Alguns cogumelos são comestíveis e outros extremamente venenosos. Os ascomicetos incluem as leveduras que, por realizarem fermentação, são utilizadas na produção de pão, cerveja e milho e vinho. Os fungos no ambiente e na saúde pública. Os fungos são extremamente importantes para o equilíbrio do ecossistema. Com certas bactérias, eles desempenham um papel de decomposição na cadeia alimentar, reciclando os nutrientes. Vale ressaltar que, além de serem importantes como decompositores na indústria alimentícia e de bebidas, os fungos também são muito importantes na indústria farmacêutica, na produção de antibióticos, evitando certas doenças bacterianas, antes inevitavelmente mortais, e agora podem ser tratadas. Boa tarde, obrigada pela atenção e até a próxima aula.